Domplex. Santuário do Bom Jesus do Monte, Braga. Conhecido como Bom Jesus de Braga, este santuário, cujos primórdios datam de há mais de 600 anos, foi já classificado pela história da arte religiosa como o mais complexo, o mais elaborado de todos os montes sagrados produzidos pelo mundo católico. Sobre a cidade de Braga, na encosta do Monte Espinho, o Santuário do Bom Jesus do Monte é um conjunto arquitetónico e paisagístico que se desenvolve por cerca de 30 hectares. Os sucessivos lances destas escadas vencem um desnível de 140 metros e traduzem-se em 581 degraus. Subi-los é uma experiência que remete para o sofrimento de Jesus no caminho da crucificação. Já nos anos 80 do século XIX, este elevador veio propor uma ascensão menos dolorosa. É hoje o funicular hidráulico mais antigo do mundo em funcionamento. Grande parte dos portugueses acham que conhecem o Bom Jesus de Braga, mas não é bem assim. Vai ver que não é bem assim. Venha connosco nesta visita guiada. Eduardo Pires de Oliveira, 581 degraus. É o que é necessário subir para vencer esta encosta do Monte Espinho e chegar à Igreja do Bom Jesus. É definitivamente uma proposta de exigência física, sacrificial, não é? É, sem dúvida, mas o que é que nós pretendemos? Para onde nos remetem? Remetem para o momento da morte do Cristo, do desaparecimento do Cristo, ou seja, da paixão. E é por isso que este santuário, que é um santuário cristológico, cristológico, porque a palavra vem de Cristo, são santuários que estão sempre virados ao oeste e que se fazem sempre a subir. Há outros, os marianos, que podem ser a subir, podem ser planos ou podem ser a descer. Portanto, o percurso proposto pode ser a descer. Pode ser inverso. Temos aqui outro, um próximo, aqui na Póvoa Lanhoso, em Porto Dave, mas aqui remete-nos para a dureza daqueles momentos do Cristo, do caminho até ao Gólgota. Daí que até ao momento da crucificação. Até ao momento da crucificação. Daí que haja uma série de capelas onde que nos vão mostrando esses passos da paixão do Cristo. Aqui o que nós temos é a recriação desse momento-chave da humanidade, desse momento incrivelmente doloroso, e por isso quem subia tinha que ter doloroso.
E vamos imaginar que em 1690, o Bom Jesus remete muito mais para trás, mas em 1690, quando se começa a fazer a Via Sacra, não era com estas escadas, era com um caminho de terra, com algumas raras árvores, com alguns raros carvalhos, e é que depois não era só subir, era subir com o sol nas costas. E o sol, no verão, aqui é inclemente. E depois, como é que o minhoto subia? O minhoto subia em romaria. Ou seja, o minhoto subia, as mulheres com açafates à cabeça com a comida e o homem com o eterno garrafão para o vinho depois temperar, dar força. Porque a água que é fundamental, este cantar da água tão bonito, bom, o minhoto diz que a água é boa para lavar as mãos. Bom, digamos que era um sacrifício temperado. Era um sacrifício temperado, mas já imaginou o que era subir com aqueles estou a brincar quilos. porque, evidentemente, isto é uma proposta violenta, sob o ponto de vista físico, não é? Mas ao mesmo tempo era uma proposta que as pessoas ganhavam porque se sentiam mais próximas de Cristo. E Cristo, nessa altura, e ainda hoje, Cristo é a entidade máxima para muita gente. Mesmo ateus dizem que Cristo foi uma pessoa fantástica. Cristo foi uma pessoa fantástica. Eduardo, isto é uma imagem completamente estranha, digo eu, ou seja, nunca vi nada assim, confesso. Num sítio sagrado, uma figura humana com água a sair dos olhos. Porque nós estamos nos 5 sentidos, estamos na fonte da visão. E o que é que isto é? Estamos a subir o Bom Jesus. Para subir, temos 3 diferentes estádios, temos 3 diferentes escadórios. Um do século XIX, este fabuloso, o dos 5 sentidos, da década de 1720, e depois temos o das virtudes. Ora, neste dos 5 sentidos, virado a Braga, virado à cidade, nós temos em fontes, nós temos a água a sair por cada um dos 5 sentidos, do olhar, do gosto, do tacto, do ouvir, etc. Daí que aqui ela saia pelos olhos. Noutras fontes, iremos ver que sai pelos ouvidos, que sai pela boca, etc. Este escadório tem uma coisa, quer dizer, por um lado é o apelo sensorial, por um lado é a paixão de Cristo, mas por outro lado é uma obra de arte. Exatamente. E é, além disso, outra coisa. Não é só uma obra de arte, é uma obra em que o próprio arcebispo, que deu o dinheiro para a fazer, se retratou. Esse arcebispo estava com 79, 80 anos quando mandou fazer isto. Passado 2 anos ele faz um chafariz no centro de Braga em que tem as suas armas, os castelos. Ora, o que é que ele fez aqui? Muito possivelmente, isto é uma interpretação minha, ele fez aqui algo que a cidade olhasse sempre para ele, sempre o visse. Quando via o Bom Jesus, se calhar não via o escadório de Bom Jesus, se calhar via Dom Rodrigo de Moura Teles personificado, arcebispo de Braga. Para Braga dizer, olha a obra do fulano. Portanto, aqui nós temos a dor, a paixão de Cristo. É uma forma de se eternizar entre os homens. E é uma forma de se afirmar Exato. A sua vaidade. E sabemos que o Moura Teles tinha essa característica. Há muitos estudos sobre o Jesus, mas há muito pouco ainda o que se sabe. Ainda é pouco, ainda não é? É pouco. E concretamente esta história das imagens, que nós sabemos porque é que estão aqui, agora não sabemos é
Quem é que teve a ideia de querer ter um programa tão complexo de escultura em pedra? Foi encomendado por Dom Rodrigo Este foi Morateles. encomendado por Dom Rodrigo Morateles, não sabemos a quem. Exatamente. Esse é o problema. Então, mas se tem Sabemos que ele tantas trabalhava. estátuas, com certeza que foi ele que Mas que as nós pediu. temos aqui estátuas de períodos diferentes e temos tarjas de períodos diferentes. Porque o Bom Jesus tem essa riqueza. O Bom Jesus vem desde a Idade Média e vai continuar até hoje. Porque continuam as obras a acontecer aqui. Porque é humano. Claro. E essa é uma das grandes virtudes do Bom Jesus. Nós podemos não concordar com as obras feitas agora, com este lavar excessivo de pedra, mas temos que ver que é sinal de vida também. É sinal de uso. De uso. E isso é a coisa mais importante para, seja para o que for, não é? Eduardo, nós começámos por subir o escadório, o lance. O segundo escadório, o escadório central, mais belo, o dos 5 sentidos, que foi cronologicamente o primeiro a ser feito, alguns por volta de 1723. Agora estamos no escadório das virtudes, já de princípios do século XIX, e aqui nós sabemos quem o desenhou, que foi o Carlos Amarante, que é o grande nome, o introdutor do neoclassicismo no norte de Portugal. Abaixo é incrível, desculpa interrompê-lo, mas para um leigo, e de repente não se diria que não é uma peça da mesma autoria única. É tão bem integrada, não é? É. Há a ideia diferente, já não tão barroca, já não tão plástica, do apelo tão sensorial, mas com algo mais calmo, mais abstrato. Simples, até mais abstrato. Mas dentro do mesmo programa ideológico, não é? Eduardo, a verdade é que os objetos interessantes aqui no Bom Jesus do Monte, no santuário, neste santuário, são inúmeros. Desde logo esta igreja imponente, mas as estátuas, a variedade, a multiplicidade, os terraços, a inventiva, porque todos são diferentes uns dos outros, as capelas, imensas capelas. Em todo o caso, aquilo que marca e distingue este santuário é este escadório. O Bom Jesus não é um, são muitos. Agora, este escadório, e sobretudo os 5 sentidos, é que é único. E o Bom Jesus são muitos. E isso já foi reconhecido por um grande nome, o Germain Bazin, que foi conservador-chefe do Museu do Louvre, que disse: o Bom Jesus é o sacromonte mais complexo e mais perfeito da humanidade. É que o Bom Jesus não está aqui. O Bom Jesus está aqui, mas está na Galiza, em Las Ermitas. Ou então, do outro lado do Atlântico, no Minho de transposição, como eu costumo chamar, a Minas Gerais, e vamos ao pequeno santuário, nós vemos lá o Bom Jesus. E porquê? Porque é um homem daqui de Guimarães, Feliciano Mendes, daqui de Guimarães, porque nós estamos a 3, 4 quilómetros em linha reta de Guimarães, que com certeza veio na sua juventude às festas de Bom Jesus, porque os santuários têm outra característica que é fundamental. Também são um momento de paragem na vida difícil. Os homens começavam a trabalhar às 6 da manhã, de sol a sol, até às tantas da noite. Ora, nos santuários, vir à festa, vir àquele momento, era um momento de paragem. É por isso que os santuários tinham tanto dinheiro e é por isso que os santuários são tão importantes, que se repercutiam por todo o lado, porque todo esse povo vinha aqui, ia a outros, e depois, naturalmente, nas suas freguesias, queriam ter algo semelhante. Ora, aqui foi o Feliciano Mendes que de certeza veio, e que depois, quando atravessou para o Brasil, para Minas, teve sezões, teve febres, e salvou-se. E então, em Congonhas, onde ele vivia, em cujas minas trabalhava, em Congonhas, ele foi criando lentamente um santuário.
um santuário à imagem e semelhança do Bom Jesus e um santuário, curiosamente, em que a maior parte dos nomes que lá trabalharam são todos minhotos. Mas isso é outro caso. Eu digo sempre, Minas é minha, Minas Gerais é minha. Eduardo Pires de Oliveira, aprendi contigo que isto é uma casa de fresco. Isto é uma casa de fresco. Uma casa de fresco era uma construção que estava no meio do jardim e onde no verão as pessoas se recolhiam para evitar o calor da tarde. Esta é uma peça de possivelmente 1751 que estava nos jardins do Palácio do Arcebispo de Braga, no centro da cidade, e que depois, quando esses jardins foram desmantelados, em 1919, o Santuário de Bom Jesus comprou e trouxe-o aqui para a Mata. 1919. 1919. E houve o bom senso, não de a meter no sítio correto, porque nós temos aqui uma arquitetura, temos uma casa de fresco quase natural e contínua, árvores, não claro. é? Com tantas árvores, mas trouxe-a para um sítio maravilhoso, para um sítio onde ela se mistura bem, porque se formos a ver, isto são líquenes, isto são folhas com folhas, e se formos a ver, parece uma pata de elefante, mas ao mesmo tempo é algo que vem da terra, é uma emanação e que vai continuar, e vemos tão bem que quando tirarem um dia, sem dúvida que o musgo estraga a leitura da pedra, mas o musgo aqui faz parte desta pedra. Claro. Isto é uma obra do gênio do grande André Soares, o grande nome da arte portuguesa, da arte do Minho, do terceiro quartel do século XVIII, 1748, 46 até 69, data em que morreu, e que vai fazer uma série de obras absolutamente do outro mundo, e que eu aconselho toda a gente a vê-las, porque são fabulosas, e em que uma das obras mais interessantes é esta. Reinaldo Santos, o grande historiador de arte, diz: depois da janela do Convento de Cristo, a peça mais fantástica da arquitetura portuguesa é uma construção estranha que existe em Braga. Ora, nós sabemos que o Reinaldo Santos era um homem de grande sensibilidade, mas não era um homem deste período. Mas teve capacidade de olhar, teve sensibilidade de olhar e ver o quão fantástica é esta construção estranhíssima que está dentro dos cânones rococó europeus, dentro dos mais puros cânones rococó europeus. O facto dela vir do chão faz-me lembrar o Botticelli. É uma ideia um bocadinho forçada, mas aquela figura fantástica que está no Botticelli, que tem um chão todo florido e em que a roupa dela é o mesmo desenho do chão, é como esta peça, ela brota do chão. E depois, quando temos ali o apelo da água a cair, estamos no paraíso. José Manuel Lopes Cordeiro, mas que construção encantadora! Estamos a falar do mais antigo funicular hidráulico em funcionamento no mundo. Exatamente, é o mais antigo Isto é uma afirmação radical no mundo. E infelizmente em Portugal, muitas vezes, em relação a determinados assuntos, diz-se que isto é único, ou Portugal foi o primeiro, ou coisas assim do género. E não é verdade. Neste caso ele funciona, portanto, através de um sistema de contrapeso de água, como vamos ver, e é o sistema original, e com este sistema, neste momento, só existem mais 6 no mundo.
Um deles recente, construído em Inglaterra, porque a utilização deste sistema de contrapeso de água, que é um sistema ecológico, fez com que alguns entusiastas se lembrassem de recuperar este sistema para substituir a utilização de eletricidade ou de outros sistemas motores. Nós já vamos falar do mecanismo tão inteligente, como é visível, deste funicular, mas há aqui uma perplexidade que eu gostava que o José Manuel Lopes Cordeiro me desfizesse. Um santuário que é construído evocando a paixão de Cristo e, portanto, propondo aos crentes a via dolorosa de subir a pé, que é o escadório, o impressionante escadório que já estivemos a ver. Como é que de repente se vê acrescentado com o ascensor? Isto é uma espécie de traição ao projeto original do santuário. De certa maneira, talvez, mas há aqui a conjugação de vários fatores. Primeiro, isto ocorre no último quartel do século XIX, quando o santuário precisamente experimenta uma abertura para o grande público, não apenas o público religioso, digamos assim, mas para todos aqueles que tinham intenção de vir repousar para esta zona que é bastante agradável. E precisamente nessa altura há um empresário da cidade de Braga, o Manuel Joaquim Gomes, que vinha a se ingrar nos negócios, com vários negócios em termos de comércio, da indústria, e na altura ele era o principal acionista da companhia Carris de Braga, chamava-se também Carris de Braga, que na altura tinha ao seu serviço o chamado americano, não é? Portanto ainda não havia elétricos, e o americano transportava as pessoas até precisamente aqui. A partir daqui, todas aquelas pessoas que não viessem por motivações religiosas e quisessem ir lá em cima, tinham que, das duas uma, ou iam pelo escadório, ou então tinham que alugar um trem que era relativamente dispendioso, né? E portanto não estava ao alcance de todas as bolsas, porque este era um local de devoção, mas era um local muito popular ao mesmo tempo. E de modo que o Manuel Joaquim Gomes traçou, de facto, com uma visão rara de se encontrar naquela altura, um plano, no bom sentido, de transformar o Bom Jesus numa estância de vilegiatura, proporcionando todas as comodidades, quer a nível do acesso, quer a nível da instalação. Vamos entrar no elevador? Vamos entrar. Tirando o arranque um bocadinho barulhento, isto é de uma suavidade. Este funicular funciona de uma maneira muito simples. Portanto, são duas cabines idênticas que se deslocam em carris, que estão ligadas por um cabo, e quando uma desce, reboca a outra, e assim sucessivamente. Como é que a que desce, portanto a que está em cima, tem peso suficiente para rebocar a que vem de baixo? Porque cada uma delas tem um depósito de água de cerca de 6 mil litros, e esse depósito é cheio em função do número de passageiros que é a rebocar. E essa informação é dada ao motorista que está em cima por um sistema de toques de sino, que equivalem um toque são 6 pessoas, e ele tem que calcular o volume de água correspondente para que o depósito do carro que vai descer consiga ser superior ao peso dessas seis pessoas. Absolutamente engenhoso. Se forem 2 toques de sino, são 12 pessoas, até ao limite de 30 passageiros, que é quanto cada carro pode transportar. Bom, à chegada aqui acima, justamente temos a representação do empreendedor que encomendou este elevador ou este funicular, mas quem o desenhou e concebeu não foi ele. Não. O Manuel Joaquim Gomes, de facto, teve essa ideia, não é? Por alguma viagem que fez ou por conhecimento através da imprensa, na altura da existência de funiculares em zonas de montanha. Havia alguns muito famosos na Suíça, também nos Estados Unidos, e de modo que quando ele concebeu esse plano
para valorizar o Bom Jesus e para atrair mais pessoas ao Bom Jesus, e pensou no funicular. Claro que havia aqui um problema técnico a resolver, não é? Que não havia em Portugal ninguém capaz de instalar um funicular que aparentemente é um sistema simples, mas tem que ser feito com todo o rigor do ponto de vista técnico e também tem que, acima de tudo, assegurar solidez e segurança. Depois de 2 tentativas goradas, tem conhecimento da existência de um jovem engenheiro chamado Raoul Mesnier de Ponsard, tem um nome francês, mas ele é natural do Porto e era português de nacionalidade, os pais é que eram franceses, que se tinham estabelecido em Portugal, e o Raoul Mesnier, que tinha estagiado em França, precisamente como engenheiro mecânico, tinha conhecimento da existência de um sistema, que era o sistema Riggenbeck, que na realidade era uma cremalheira, um sistema de cremalheira, que existe aqui, portanto, também foi aqui aplicado, e portanto ele acaba por ser contratado por Manuel Joaquim Gomes, que por sua vez se põe em contacto também com o Riggenbeck, e que é um suíço, que a partir da Suíça coordena todas as operações da instalação do funicular aqui, incluindo a construção das 2 cabines, dos carris, da cremalheira e daquela pequena ponte metálica sobre a estrada, que vem tudo da Suíça. É tudo construído em Olten, como aliás uma pequena placa que há aqui em cada um dos carros mostra 1881, a data do fabrico, e portanto é tudo transportado para Portugal, para Braga, e é instalado aqui sob a direção do Raoul Mesnier, que na realidade é o homem que consegue resolver os problemas no terreno, na aplicação. Há autores até na altura que se referem ao sistema Mesnier-Riggenbeck, que é engraçado, não é? A composição dos 2 apelidos. Sim, exatamente, porque o mérito é repartido. Teresa Anderson, por norma, os montes sacros, sagrados, como é o caso do Bom Jesus do Monte, normalmente culminam no Calvário. Não é o caso aqui. Continua, a narrativa aqui prolonga-se para lá do Calvário. De facto é pouco casual, mas é que o Bom Jesus é um lugar único. Há muitas coisas especiais no Bom Jesus do Monte de Braga. E nomeadamente estamos aqui neste sítio, no Pátio dos Evangelistas, estamos no ponto mais alto, estamos a 450 metros de altitude, o pórtico está lá longe e já se fez todo esse percurso até cá acima. Este é o Terreiro dos Evangelistas, atribuído ao grande mestre André Soares, e aqui no Terreiro dos Evangelistas estão os 4 homens que registaram a história desse homem, Jesus Cristo. E, portanto, isto é a celebração, é esse culminar. E aqui estão aqueles que escreveram essa história, intercalados com os 4 evangelistas, que é a nossa roda, intercalados por 3 capelas, das quais a mais importante, a Capela da Ascensão, atrás de nós, que ao fim da história está o Cristo glorioso, que ressuscita no Monte das Oliveiras, representado por umas oliveiras pintadas na parede. Quantas capelas são aqui? 20 capelas. E esta ascensão é o remate, portanto, de toda esta história, de toda esta peregrinação que aqui está, enfim, deste Jerusalém, não é? Porque isto foi feito naquela ideia de não podemos ir a Jerusalém, mas toda a cristandade tem que ter essa experiência do que é visitar os lugares sagrados, e então recriam-se estas Jerusaléns, e não foi só aqui em Braga, em muitos outros sítios. E, portanto, tudo isto é uma escultura enorme, feita num monte de granito, com o próprio granito, que se vai adaptando e que permite este lançar de escadas. E, portanto, isto é um lugar onde o engenho técnico e a criação artística encontram um casamento perfeito. A Teresa enumerou explicitamente 2 razões que tornam o Monte Sagrado do Bom Jesus, em Braga, excepcional. Desde logo, a narrativa prolonga-se até à ascensão de Jesus Cristo, nesta última capela, das 20 em presença. O granito, neste monte. E a água.
A água. O granito e a água. O granito, olha, enfim, o granito e a água. Todas estas capelas têm associadas uma fonte, a fonte, não é? A vida, não é? Portanto, tem várias leituras o Bom Jesus. Tem uma leitura, se quisermos, artística, paisagística, social, mas tem uma leitura simbólica, não é? E uma leitura religiosa, que no fundo faz a síntese de todo este percurso. Mas tem essas... Podemos lê-lo de várias vezes, não é? Isto é um arquivo. Está aqui registadas muitas coisas, estão aqui registadas muitos modos de pensar da história da humanidade, estão aqui registadas nesta paisagem. É uma paisagem sagrada que não é num sítio qualquer. Nós estamos no Monte Espinho e temos como fundo o Gerês, Pitões das Júnias, lá embaixo o Rio Este. O Rio Este, que é um rio muito interessante, é um rio discreto. Foi um lugar que tem séculos de inscrição da história da humanidade. É um lugar de povoamento anterior a Braga. Braga é recente comparativamente, Braga é romana, não é? Uhum. Mas este é um lugar muito antigo. Nós estamos no chamado Noroeste Peninsular, com os seus castros, e isto foi um território densamente povoado há milhares de anos. E provavelmente sacralizado há milhares de anos também. Sacralizado há milhares de anos. A história da Europa passa por estas manifestações nestes montes europeus, nestes montes sagrados. Teresa, e precisamente por falar em história, talvez faça sentido agora irmos até a um lago que parece natural aqui no Monte Espinho, mas não é. Foi construído. Vamos até lá? Pois, Paula, isto assim está-lhe a parecer que sempre foi assim, este verde. Bem, hoje temos um dia excepcional. Está lindo. Até temos quarto crescente, mas não foi, de facto, não foi sempre assim. No segundo quartel, da segunda metade do século XIX, pensaram em fazer aqui um parque. E esse parque veio completamente modificar a imagem do Bom Jesus do Monte. Há muitos séculos, há milhares de anos seguramente, mas há muitos séculos, este monte todo era revestido, carvalhos, sobreiros, não é? Portanto, enfim, densamente povoavam este monte, certamente. Mas depois, enfim, com a evolução própria que a paisagem sofreu, a paisagem europeia, nomeadamente, essa imagem foi desaparecendo. E este seria um monte com um ar muito mais agreste, com os grandes blocos de granito em grande evidência, tal e qual como era a Penha em Guimarães, por exemplo, e outros assim, portanto. E isso condizia com a ideia de ir ao Calvário, ao lugar lá longe, no deserto, não é? Enfim, no Médio Oriente. Agreste, árido. Isso, tudo isso. Fragas. O que era muito estimulante, um ambiente muito estimulante, enfim, para os nossos antepassados daquele tempo, não é? Do século XIX. E, portanto, esta ideia de introduzir aqui um parque com espécies exóticas, como aqui temos, que foram aqui várias introduzidas, foi uma novidade. E isso tem que ver com um dado momento de Bom Jesus do Monte, que foi quando Braga, no século XIX, foi um importante centro comercial de grande dinâmica social, era a terceira cidade do país, não é? E o comboio, em 1875, julgo por aí, o comboio chegou a Braga. E também tivemos a aventura do elevador aqui e a possibilidade de vir em transporte público desde a estação de comboio até ao pórtico. Imagino que isto não era de revolução, portanto está no Porto e rapidamente colocar-se em Braga e rapidamente estar na estância do Bom Jesus. E os quartéis dos peregrinos, todos esses sítios transformaram-se em hotéis. O Hotel do Elevador, do Lago, do Templo, etc., do Parque, que estão aqui hoje e que são os hotéis do Bom Jesus. Portanto, isto tornou-se um verdadeiro complexo turístico, uma estância turística, com um casino e tudo, mais tarde. E com isso veio o parque. Ainda por cima há uma particularidade muito especial do Bom Jesus, que é todo o Bom Jesus é virado ao mar. O mar está entre 20 a 30 km daqui, não parece que está muito mais longe. Não parece de todo. Mas as brisas chegam aqui, então ao fim da tarde é sempre extremamente fresco. Temos aqueles dias quentes de Braga, da Braga Augusta, e aqui um dia de grande frescura. Fazia parte do programa
ter um lago, fazia parte vir ao Bom Jesus e as senhoras, enfim, todas com os seus chapéus, vestidos compridos e tal, remar no lago. Não me recordo se eram elas que remavam, se eram eles. E os cavalos, que ainda hoje aqui existem. Portanto, começa a nascer também a ideia do desporto, mas é um desporto, nada do desporto agressivo que temos hoje, era uma coisa leve, digamos assim, não é? E portanto, vir, e tudo se pretendia naturalizar, e mesmo estas estruturas estavam muito na moda, portanto, imitar os troncos de sobreiro. Os jardins e os parques sempre foram lugares excepcionais para a inovação, sempre foram laboratórios. E muitos dos materiais que nós temos que são utilizados na arquitetura, na engenharia, na construção, foram primeiro experimentados nos jardins. A arquitetura do ferro, o vidro, as estufas, está a ver? O asfalto no Palácio da Pena, foi a primeira vez que se utilizou, foi, enfim, para as carruagens circularem, e também o betão armado. E, portanto, a introdução do betão armado nos jardins, sobretudo no século XIX, vamos dizer assim, em termos gerais, materializava-se muito nestas pontes falsas, não é? Na construção destes lagos, isto é um lago artificial, no fundo, não é? As nascentes de água estão aqui bem próximas, mas, portanto, faz-se um lago com formas geométricas, está a ver, imitar a natureza, para fazer parecer que é na natureza, que as pessoas vêm passear, e depois, portanto, introduz-se, constrói-se com materiais artificiais elementos naturais. E o grande elemento é a gruta. A gruta é uma gruta excepcional. As grutas eram construções perfeitamente artificiais em betão armado. Era a possibilidade máxima do betão armado de imitar as estalactites, de criar um ambiente de mistério mágico e fazer casas de fresco, sempre à procura de fresco. Olha, os sinos do Bom Jesus. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.